Olá, bom dia. Como vocês estão? Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Olá. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito mais que especial, é muito especial para mim, a professora Gabriela. Ela foi minha professora, ela é minha professora e ela vai nos contar as suas histórias, as suas memórias, como que está sendo viver lá em Portugal. Como é que foi essa migração, como é que foi esse processo? Amados, convide as suas amigas para participar, convide. Vamos chamar, vamos ver a nossa amada. Vai entrar. Olá, minha querida. Bom Olá! dia! Bem-vinda, linda. Bem-vinda. Já está com Obrigada. aspecto europeu, né? Pois, eu vim a caráter. Tá maravilhoso. Que bom estar Só contigo. peço desculpas porque de ontem para hoje acordei assim, né? Ah, Com uma alergia por causa do tempo. Então pode ser que aconteçam uns espirros aqui, mas não é nada demais, é só uma alergia mesmo. ok. Vamos convidar o pessoal para Vamos participar. Vamos aqui, vamos lá. Vamos mandar convites para o pessoal. Vamos Você lá, quer meus amigos. desconectar e conectar de novo? E aí Não, não, descarta essa ou continua? vamos continuar. O que você Vamos, acha? Eu acho que tá tá bom, bom. né? Porque tem que ser uma coisa bem assim natural, uma É, e coisa, aproveita né? que deu tudo certo para que É porque a verdade, internet tem esses problemas, não é, Suzana? é verdade. Vamos lá, estou enviando o Peraí, deixa eu convite. Vamos lá, vamos enviando enviar os convites, ser que hoje vai enviado aqui. ser muito, muito produtivo, tenho certeza. Vamos lá, meus queridos, venham participar. Vamos lá. Cadê minhas pacientes, minhas alunas, meus amigos estão aqui. Que bom, estou mandando. Ok. Ok. Travou, amada? Travou? Ah, não, destravou? Não, não, eu só estou enviando aqui os convites, aí deve Uhum. ter ficado meio parado aqui. Ok. Está um pouquinho resfriada, mas vamos lá, né? Vamos lá. E, na verdade, Suzana, eu acho que é uma alergia por causa do tempo, porque Uhum, fica muito frio, e às vezes uhum, fica muito mais quente, uhum, entende? uhum. Que aí é o inverno, né? É, não, ainda não é inverno, Uhum, mas já começa a esfriar já. uhum, Tá um sol bonito, uhum. mas já começa a esfriar. Por exemplo, tá um gelinho aqui nos braços, Aqui está calor, mas o liguei o sol tá bom. ar-condicionado. Aí tá calor, né? Tá calor, tá Essa é calor. aí uma das grandes diferenças que a gente sente, né? É verdade. Então, amada, vamos começar para não deixar os nossos amados, quem está aqui esperando. Eu quero Sim. apresentar a professora Gabriela Castro Fiux, assim que se fala, né? Fio, Fiux, ela fio. é natural do Rio de Janeiro. Ela é casada com Leonardo Fiux, tem 3 filhinhas abençoadas. Também. Né? Ela é formada em letras e agora ela é mestranda em linguística lá na Universidade de Lisboa, em Portugal. Depois eu vou contar toda essa tua experiência, essa transação e por que fosse fazer o mestrado aí e Sim. tal. E uma das coisas assim, que eu participo, né, que ela é idealizadora do curso online A Bíblia e a Língua Portuguesa. Gente, é fantástico esse curso. Quem puder, faça. E quem não puder, também faça.
porque é muito bom. Ele aprendendo a palavra do Senhor através da nossa língua ou aprendendo a língua através da palavra do Senhor. Eu acho que é a mão de via dupla aí, né? Sim, É são maravilhoso. duas coisas ao mesmo tempo, É, verdade. porque a nossa professora Gabriela também é cristã, ela também é pregadora, ela conhece muito bem a palavra, conhece profundamente, né? Ela tem essa vida com Deus há muitos anos. Depois vou contar toda essa tua experiência para nós, ok? Muito bem. Sim. Então, te apresenta. Quem sabe eu esqueci alguma coisa especial que tu queira falar. Ah, ela também é escritora. Vai agora, né? Ser publicado um capítulo de um livro, né? Que ela fez justamente sobre isso, né? A imigração para Portugal, né? E ela tem experiência também como professora, né, na rede de ensino do Rio de Janeiro, né, sabe lidar com adolescentes, sabe como é que funciona a cabeça de um adolescente. Mas, glória a Deus, né, por ser cristã, ela leva sempre a palavra do Senhor onde ela está, né? Sempre prioriza a palavra do Senhor. E isso a gente vê nitidamente no teu curso. Teu curso justamente é voltado para ensino, para instrução, para deixar-nos nós mais seguros, né? Porque a gente sabe a palavra do Senhor, mas que caminho eu vou tomar? Por onde eu começar? O que eu devo estudar? Né? Isso é muito bom. Tem aplicações dentro desse curso, aplicações para a nossa vida. É maravilhoso. Eu recomendo porque eu sou aluna. Tá bom, querida? Queres começar? Eu faço algumas perguntas. O que tu acha? Pode ficar à vontade. Pode perguntar o que Tá. você quiser, da parte que você quiser. Eu fiz Primeiramente, algumas coisas. só quero agradecer pelo convite, né? Pela honra. Você sabe quanto eu te admiro, quanto eu admiro a sua trajetória Glória. como pessoa, como mulher de Deus, como profissional, como psicanalista, como terapeuta, que já também pude provar desse seu lado. Então, estou muito honrada de estar aqui e espero poder contribuir com as minhas experiências para o crescimento daqueles que estão aqui, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E eu agradeço a tua disponibilidade, eu sei como é que é a tua agenda, né? Por causa do horário, tem toda essa tramitação, né? Toda essa logística, que horário, o que eu vou fazer? Então, né, Verdade. tens muitas atividades, muitas coisas, mas faz mestrado, tem a palavra do Senhor, tem as crianças, e colégio, e casa, é muita coisa. Como é que essa mulher resiliente enfrentou tudo isso? Como foi? A primeira pergunta, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiramente, né, eu vou contar um pouquinho de como foi a minha trajetória até chegar a Jesus e vir para cá, né? Isso, legal. Com 8 anos de idade, eu encontrei, né, o amor da minha vida, que foi Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, através de uma visita a uma igreja com meu pai. Meu pai decidiu que queria mudar de vida, estava realmente precisando muito da intervenção de Deus na vida dele por diversas situações. E ele me pegou pela mão, porque eu era muito unida com meu pai, me pegou pela mão e disse: Vamos procurar essa igreja que eu tanto ouço, né? Na Rádio Relógio, não sei se ainda existe, não sei se vocês conhecem, mas existia um programa na Rádio Relógio de uma igreja específica e ele sempre ouvia aquele programa. E a gente ouvia, claro, né? Ele estava ali ouvindo, a gente ouvia também, era na hora de dormir. E aí, um belo dia, ele acordou e ele disse: Olha, hoje, quando for de noite, nós vamos procurar essa igreja. E eu fui com ele. Só que nesse dia não tinha culto na igreja, era tipo uma reunião de alcoólicos anônimos. E aí a gente ficou meio frustrado, né? E eu tinha 8 anos e meu pai disse assim: Então, nós voltamos domingo, porque as pessoas que estavam lá disseram: Olha, domingo tem culto, vocês voltem aqui. E é tão interessante porque dali nós fomos em outra igreja, mas não surtiu um grande efeito, né? Mas no domingo, pela manhã, eu e meu pai fomos a essa igreja. Eu já não me lembro se meu irmão estava. Não, meu irmão não estava, só eu e meu pai. E interessante que nesse dia, no Brasil, comemorava-se o dia de São Jorge, né? Porque eu era católica, minha mãe era católica, né? Então nós fazíamos a procissão de São Jorge, que normalmente é no domingo. Só que naquele dia eu não fui e fui à igreja com meu pai, enquanto minha mãe, né? Se eu não me engano, foi a procissão, já não me lembro mais que eu tinha 8 anos. Mas eu lembro nitidamente que eu fui à igreja de manhã e
fui à igreja domingo à noite. Fomos de manhã e à noite. Quando foi à noite, voltando para casa, andando, né, numa via principal lá de onde eu morava, no Rio de Janeiro, passei em frente à igreja católica que eu frequentava e que eu iria começar a fazer naquele ano o catecismo, que eu ia aos domingos com a minha mãe nessa igreja. E aí meu pai me perguntou, e aí, o que você vai fazer? Você vai querer fazer o catecismo? Você vai querer continuar indo lá naquela igreja comigo? Enfim, eu falei assim, não, eu não quero fazer o catecismo, eu quero frequentar aquela igreja. E o nome da igreja era Nova Vida. E quantos anos e era tu tinha? Eu tinha 8 anos de idade. E eu lembro claramente dessa situação, eu lembro claramente. Eu passando bem em frente à igreja, a igreja era a igreja de São Benedito, nem sei se vocês conhecem, mas essa igreja ainda existe. E aí eu disse, não. E eu era muito curiosa, sempre que eu ia à igreja católica, eu ficava olhando tudo, e eu olhava as imagens, eu ficava imaginando as coisas. Então, assim, sempre tive uma curiosidade por Deus, né? E aí, quando eu fui naquela igreja, eu fiquei na escolinha, né, na escola bíblica infantil, e eu fui muito tocada. Realmente, eu me sinto escolhida. Né? Eu sei que ele escolhe a todos, mas eu me sinto queridinha de Jesus, eu me sinto escolhida por Jesus. E essa escolha dele por mim, né? Às vezes ela é até um pouco pesada, né? Porque quando eu peco, quando eu entristeço a Deus, isso é muito difícil para mim, me pesa muito, né? É muito profundo em mim, porque eu tive esse encontro com ele com 8 anos de idade. E nesse momento que eu disse, eu não quero fazer o catecismo, eu quero ir para aquela igreja, foi o momento que eu levantei a minha mão para Jesus. Porque nessa igreja, eu não me lembro nunca de ter ido lá na frente levantar a mão. Eu me lembro que essa situação foi a situação em que eu aceitei Jesus. E a partir daquilo ali, a minha vida mudou completamente, porque eu comecei a ser uma criança, embora eu já fosse uma criança obediente, eu sempre gostei de estudar, já bem pequena, já tinha muitas responsabilidades, eu passei a ser uma criança com uma missão. Eu com 8 anos, eu já ia evangelizar, eu já ia para a rua entregar folheto, eu ia fazer visita na casa das pessoas, eu participava da escola bíblica dos adultos. Além de eu participar da escola bíblica das crianças, eu participava da escola bíblica dos adultos, que era 8 horas da manhã, antes do culto, que era às 9. Hoje em dia, aqui na Europa, por exemplo, as igrejas são às 10, 10 e meia, 11 horas e a gente ainda chega atrasado. Mas na minha época, não tinha isso, não. Era 8 horas da manhã, a gente estava lá na escola bíblica. E a minha mãe tinha 4 filhos, né? E nessa época, minha mãe ainda não ia, logo no início, mas nós fomos orando na escola bíblica, sempre colocando o nome dela em oração. Comecei eu, meu pai e meu irmão. E daí, há 4, 5 meses, não me lembro muito bem, minha mãe começou a ir também e foi curada de uma doença que ela tinha. Glória. Logo assim que ela foi para a igreja, meu pai, eu lembro que ele conta que ele empurrou ela lá na frente, que o pastor perguntou quem tinha uma doença, quem precisava ser curado. Ele empurrou ela lá na frente e dali ela foi curada. Então, assim, a nossa caminhada com Jesus começa na minha vida em 1990, né? Quando eu tinha 8 anos, agora eu tenho 42 anos. Então, são muitos anos, né, de caminhada com Jesus. A única coisa que eu me arrependo é das vezes que eu pequei, que eu entristeci o Espírito Santo, porque eu nunca na minha vida me arrependi de ter aceitado Jesus com 8 anos. Se pudesse ter sido antes, ainda seria. E a partir desse momento que eu encontro, né, a minha razão de viver, a minha motivação de viver, eu encontro também a minha missão, que é pregar a palavra de Deus, que é ensinar o Evangelho, que é ensinar o amor de Deus. Muitas vezes não consigo praticar a altura da palavra, mas a minha missão é essa, né? Onde eu estou é ensinar a palavra de Deus. Então, é o ensino. Exatamente. É ensinar pregando, é ensinar na escola bíblica. Fui professora há muitos anos da escola bíblica, desde os 12 anos de idade. É ensinar, muitas vezes, numa conversa e aprender. Sempre, desde que eu me lembro de 5, 6 anos de idade, eu sou muito ávida em aprender, em pesquisar. Eu nem sabia ler direito, eu já estava com as enciclopédias na mão. Então, eu acredito que isso seja um dom que Deus coloca na gente, né? Claro que a gente vai aperfeiçoando
cada pessoa tem uma aptidão, né? É claro que, né, como professora e como cristã, eu sempre vou dizer que é imprescindível que vocês, todos, como cristãos ou não, leiam. Se interessem em ler, se interessem em estudar, se interessem em ter conhecimento. Mas agora, falando mais diretamente para o povo de Deus, se nós, como povo de Deus, não conhecemos, não aprendemos, não nos interessamos em estudar a palavra de Deus, nós não teremos a sabedoria que Deus quer nos dar. Verdade. A palavra de Deus mesmo diz, 2 Timóteo 3,16, me corrija se eu estiver errada. E a palavra de Deus, que é a escritura, ela é para o ensino, para a correção, para mostrar o caminho. Então, ontem eu errei, mas hoje eu abro a Bíblia e leio, ele já me corrige. É maravilhoso. Mas e se eu não leio? E se eu não leio? E se eu não busco? Como que eu vou ser corrigida? Como eu vou consertar a minha rota? Não tem como. O pai vai falar contigo? Não tem como. Como vai saber a vontade do pai? Exatamente. Então, assim, é uma jornada perfeita desde que você aceita Jesus? Não. Perfeito é ele. Exatamente. A nossa jornada não é perfeita, mas a palavra de Deus diz que quando nós buscamos a ele, ele endireita as nossas veredas. Exatamente. E esse é um dos versículos que eu mais amo. Que ele endireita as nossas veredas. Provérbios 3, estava lendo ontem. Daqui a pouco, então, vou abrir aqui para colocar como nosso versículo, porque é um dos versículos que eu mais amo. Então, para não perder o fio da meada, né? O que acontece até eu chegar aqui? A gente passou pela pandemia. Deixa eu só ler isso aqui. Olha só, querida. Como ela psicanalista também, a Marilene Salgado. Olha que legal que ela colocou. Confirmando exatamente na palavra, né? O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso. Deus mesmo, ele diz. Como é que nós vamos conhecer o que Deus quer, o que é bom para nós e o que não é, o que é pecado, o que não é, se eu não leio as Escrituras, se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não abro a palavra? Isso são todos os dias. É como você respirar. É como se eu abrir o olho. Você já está em contato com Deus, Sim, né? Exatamente. E essa intimidade, Suzana, só para abrir um parêntese, eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha a sensação que Jesus andava do meu lado. Nossa. Tamanha intimidade que eu tinha com ele. Teve um momento da minha juventude, né, que eu tentei dar uma perdida, não de me desviar do caminho, mas eu estava não tão alinhada ao meu propósito, que eu sempre tive clareza do meu propósito, mas não estava tão alinhada a isso, não estava lendo a Bíblia todos os dias, não estava orando sempre, mas ele nunca deixou de ser o meu Senhor, eu sempre tive esse temor. Né? Eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho uma missão e na hora certa eu vou agarrar isso de novo, porque muitas vezes a gente tenta fazer o que Adão e Eva fizeram, né? É, verdade. Vamos nos colocar no centro? É. Vamos fazer a nossa própria vontade? Vamos, mas a gente, desculpa o termo, só quebra a cara. Verdade, não tem. Se você não andar não tem. A palavra mesmo diz. Você não é abençoado. Se você não andar na palavra, não receberá bênçãos. Não tem como. Exatamente. Porque Deus é o centro, ele que abençoa, ele que direciona, ele que dá o propósito. Não tem como. Principalmente, né, como tem uma música que diz, quem já pisou o Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver. Então, assim, você não peca em paz, você não desfruta da vida, porque você está vivendo... Às vezes não está fazendo nada de errado, mas está em pecado porque não está alinhado ao propósito de Deus. Exato. Porque as pessoas pensam que pecar é... eu estou roubando, eu estou matando, eu estou fofocando. Não. Pecar é errar o alvo, estar desalinhado. Exatamente. Né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Às vezes você está lá trabalhando, pagando suas contas, cuidando da sua família, mas você coloca você no centro e Deus de lado. É verdade. Então, né, como eu tenho essa intimidade muito grande com Deus,
a minha adolescência, né, apesar de ter meus erros também, eu tinha muito firme, então eu não tive aquela adolescente rebelde. O meu caso foi mais na juventude, né? Uhum. Porque a minha adolescência, eu trabalhei muito na obra de Deus, eu servi muito à igreja, que eu Uhum. participava desde os meus 8 anos de idade, eu evangelizei muito, até uma certa época, né, da minha juventude, eu me dediquei muito à igreja, né? Aí depois casei, então eu comecei a trabalhar com outras coisas, com cerimonial e tudo, então eu acabei me distanciando um pouco dessa obra na igreja, né? Não no meu coração de Deus, mas essa Uhum. obra. Mas o tempo todo que eu estava trabalhando tudo, eu falava, ai, Senhor, me mostra o teu caminho, me dá a sua direção. Até que chegou um momento que eu tive filho, né? Tenho 3 filhos, mas quando a palavra de Deus diz, né, que a mulher salva pela maternidade, e assim, a gente pode interpretar isso de muitas maneiras, mas eu tenho clareza disso na minha vida. Por que que eu estou contando isso? Essa é uma parte que um dia a gente até pode fazer uma live sobre isso, porque é muito profunda, Uhum. mas é um testemunho muito grande que eu tenho. Porque eu cresci para pregar a palavra, para evangelizar, mas eu sempre quis ser uma grande profissional, né? Eu sempre quis ser assim, uma professora, uma mestranda, uma doutoranda, eu sempre quis ir pelo mundo pregando, Uhum. mas sempre pensei em estudar. Nunca Uhum. pensei assim, eu quero ser uma missionária, mas eu não quero estudar. Não. Eu Uhum. sempre quis alinhar as duas coisas. Tem tudo a ver com E o quando eu mover de Deus, né? Tendo sabedoria, você vai nos exatamente. Então, quatro assim, cantos. como Deus colocou isso no meu coração, né? Desde pequenininha, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não sei nem de onde saíam essas coisas. Porque na minha família, ninguém tinha se formado na faculdade. Uhum. Minha mãe era professora, mas do ensino médio, né? Minha mãe sempre foi muito estudiosa, sempre tirou notas muito boas, sempre foi muito inteligente, mas ela era uma professora do ensino médio. Então, Mas assim, aí tá é, aí a semente. isso, a semente, Uhum. exatamente. E eu acho que, assim, talvez. E ela tinha essa coisa, né, de estudar, de ler muito, ela lia muitos gibis, né? Eu via ela lendo e tal, antes da gente até aceitar Jesus. E depois disso, eu sempre vi meus pais lendo muito a Bíblia. Meu pai sempre foi de comprar muitas Bíblias, muitos livros, Uhum. apesar de ter uma situação financeira não muito favorável, ele dava prioridade a isso, né? Uhum. Então, essa coisa de eu gostar de comprar os livros, de estudar, de pesquisar, eu já comecei desde que eu me converti. Meu pai Eu e minha sempre. casa serviremos ao Senhor. Exatamente. Então, assim, quando eu me casei e tive minhas filhas, eu comecei a me sentir um pouco frustrada, principalmente Uhum. quando eu tive a minha segunda filha, no Uhum. sentido de não por causa dela, né? Mas porque eu Uhum. pensei assim, quando a Ana estava com 2 anos, a Ana está com 11 agora, quando ela estava com 2 anos, eu pensei assim, agora eu vou voltar para a minha vida de professora. Né? Eu já estava formada e tudo, agora eu vou dar aula, eu comecei a colocar os currículos, não sei o quê. E daqui a pouco, quando eu faço o teste, eu estava grávida. Eu falei, meu Deus, quem é que vai me dar um emprego estando grávida? Ninguém, né? E aí eu falei, gente, o que é que eu vou fazer agora? E aí eu me mudei para um outro bairro. E quando eu cheguei nesse bairro, né, nessa casa, nesse apartamento, a Beatriz tinha 5 meses e a Ana tinha 3 anos. Né? Eu descobri que eu estava grávida da Bia quando a Ana ia fazer, faltava 2 dias para a Ana fazer 2 anos. Estava preparando, isso mesmo. Estava Uhum. preparando a festa de 2 anos da Ana Gabriela. Uhum. E aí eu falei assim, né? Passou e tal, tive a Beatriz, mas foi uma gravidez em que, nesse momento, eu comecei a voltar-me mais para Deus de novo. Uhum. Mas quando eu digo me voltar para Deus, é de ouvir, porque eu quase não ia à igreja nessa época, eu ia muito pouco à igreja. Então, eu comecei a me voltar mais para ouvir as pregações no YouTube. Foi uma época que o YouTube começou a bombar mais ainda, pelo menos para mim, né? Então, Uhum. eu começava a ouvir as pregações, eu parei de fazer os casamentos. O último casamento que eu fiz, eu levei ainda a Bia, tinha um mês, eu era cerimonialista. Uhum. Já tinha me formado como professora, mas eu não dava aula. Eu era Uhum. cerimonialista de casamento desde que eu tinha casado. Isso eu já tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, não sei, 6, 7 anos que eu estava trabalhando com cerimonial, né? Uhum. Organizando os Uhum. casamentos, fazendo toda a programação de 15 anos de casamento, que é uma Uhum. coisa que eu também gosto de fazer, os eventos, né? Quem Uhum. gosta de falar, gosta dessas coisas, geralmente. Comunicação. Ah.
Comunicação, exatamente, organização. Aprendi muito isso na igreja, na minha vida inteira, com a esposa do meu pastor, que era na época, né? Essa coisa de organizar eventos, organizei muitos eventos na igreja. Então, eu fui para esse caminho. Fiz alguns cursos também. Só que quando a Beatriz nasceu, o último casamento que eu fiz, ela tinha 1 mês, e eu comecei a ter essa angústia. Isso é um ponto muito crucial para eu estar nesse momento de hoje. Uhum. Eu comecei a ter uma angústia muito grande, porque eu não trabalhava, então não tinha um dinheiro meu, né? Uhum. Eu não trabalhava mais com cerimonial, eu não era professora, eu não era nada, e eu pensava assim, meu Deus, agora eu vou passar a minha vida inteira sem fazer nada. Eu não vou para a igreja, porque não tenho como ir, com essas 2 crianças pequenas. Na época, eu também não dirigia, e para ir com as 2 sozinha, às vezes era complicado. O Leonardo trabalhava muito final de semana, e eu me via assim numa situação que eu me sentia, Suzana, e isso eu tenho certeza que muitas mães vão se identificar. Eu me sentia assim, sem profissão, sem trabalho, sem dinheiro, sem igreja, ninguém, Momento sabe? bem complicado. Isso. E me dava mesmo. Se eu posso dizer que eu tive angústia, foi nessa época. E aí, o que aconteceu? Só que eu estava buscando em Deus. E eu falava assim, Deus, é como se eu voltasse lá atrás e falasse, a minha vida não pode ser só isso. Não posso ficar todo dia acordando, limpando cocô, tirando fralda, xixi, e dando minha filha Tem mais para dar, mamava eu o dia quero inteiro. conduzir. Exatamente. Eu quero fazer outras coisas e tal, mas só que nesse momento é que Deus me capturou novamente. Eu assisti uma pregação, acho que a gente pode falar o nome, não é nada de ruim, é bom. Eu assisti uma pregação da pastora Helena Tanuri, que eu acredito que você conhece. Claro, sim. E a pregação era assim: o papel da mulher na sociedade. Nossa, aquela pregação, ela me destruiu e me refez. Sabe aqueles versículos para derribar e para restaurar? Ela me destruiu completamente, mas naquele dia eu nasci de novo. E aí eu entendi como meu papel como mãe era o papel mais importante de todos que eu podia ter naquele momento. E aí, quando eu me deu aquele baque, eu falei, meu Deus, a vida inteira eu quis ser mãe, eu quis ter uma família. Como que eu posso estar me sentindo dessa maneira? E aí, ainda vou escrever esse livro, se Deus assim quiser. Mas eu abri, um desses dias, eu abri a Bíblia naquela passagem de Agar, que Agar vai embora, né? E aí Deus fala com ela e chama ela pelo nome. Quando eu abri a Bíblia, me lembra até hoje a cena, eu triste, sentada assim no sofá. Eu tinha assistido essa pregação há alguns poucos dias, então Deus estava ali quebrando e construindo, quebrando e construindo. E nesse dia eu lembro que eu estava chorando muito no sofá, acho que estava a sala escura, acho que as crianças já estavam dormindo. Não me lembro se eu já estava grávida da Isabela ou se ainda não tinha ficado grávida, não me lembro. E eu sei que Deus fala assim para mim quando eu abro a Bíblia para ler, e fazia um tempo que eu não lia a Bíblia, eu estava escutando muitas pregações. E eu sei que eu abri a Bíblia para ler, né, uma das primeiras vezes que eu voltei a ler a Bíblia, porque eu pensei assim, como assim eu não leio a Bíblia? Só porque eu tenho filho, eu tenho tempo para ler a Bíblia, sim. E aí eu peguei a Bíblia e fui ler. E aí eu sei que Deus falou comigo assim, você é como Agar agora. Volta-te para o teu Senhor. Eu sou o teu Senhor. Se humilha na minha presença. E quando você se humilhar na minha presença e entender que eu sou o teu Senhor, tudo que te humilha ao teu redor, porque eu me sentia completamente sozinha, Suzana. Isso é uma questão de estado, não é porque você está sozinha, é porque você está se sentindo sozinha. Porque a principal pessoa da sua vida está vivendo com você, porque você abandonou esse convívio. Você abandonou essa intimidade. Então, eu me sentia mesmo humilhada, sozinha, feia, acabada, sabe? Eu me sentia muito assim.
E não adiantava pintar o cabelo, não adiantava fazer uma unha, não era isso. Nada Era de dentro melhorava. para fora. Nada. Exatamente, não era o externo. Então, e às vezes arrumava problema com o marido, né? Porque não me dá atenção, porque. E na verdade era de dentro para fora. Era E aí eu carência de falei, Deus, né? era carência de Deus. E é uma carência que nenhum ser humano pode e consegue. Ninguém vai conseguir suprir essa carência na sua vida. Né? Na minha Verdade. vida, ninguém vai conseguir. Então, ele falou assim claramente para mim. Eu me emociono muito por esse dia, porque ele falou, você é como Agar. Volta para o seu Senhor. E a Sara era Deus para mim. Eu sou o teu Senhor. Se humilha na minha presença. Pede perdão, volta, se humilha. Nossa. Porque ele fala para ela que aquele menino que estava no ventre dela era uma semente. E ele ia ser uma grande nação. Grande nação. E ele fala para mim, aquilo que eu tenho, o que eu tenho por você, o que eu gerei dentro de você é muito grande. E vai frutificar. E agora eu tô lembrando de coisas que eu já nem me lembrava mais. E aí ele fala comigo de uma... E o meu olho caía, as lágrimas caíam. Mas aquele dia ali foi como se eu estivesse aceitando Jesus de novo, sabe? Assim. Aí eu lembrava de Jó, eu te ouvia somente de ouvir falar. E olha que eu tive muitas experiências com Deus antes disso. Mas naquele dia, certamente Jó também teve. Mas naquele dia era eu te ouvir, eu te conhecia de ouvir falar. Nossa. Mas agora, os meus olhos te veem. E veio. Foi uma experiência, eu e Deus. Eu não estava na igreja, ninguém estava orando por mim. Então, assim, não desmerecendo a igreja, porque eu amo ir para a igreja. Mas você não precisa estar frequentando a igreja para Deus falar com você. Exato. Porque eu não estava frequentando há muito tempo. Você precisa ter um coração, você não precisa ser evangélico para Deus falar com você. Você não precisa, mas eu fumo, mas eu me drogo, mas eu bebo. Quantas pessoas tiveram experiência com Deus ali se drogando e foram formadas? Então, mas eu sou muito pecador para Deus falar comigo. Jesus disse que ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. E olha, amada, que eu levo a palavra no centro terapêutico. E também uso a terapia lá com eles. Exatamente isso que você está falando. Não importa onde eles estejam. Não importa se é um centro terapêutico. Não importa se é na casa. Não importa na rua. Em qualquer lugar. Se Deus vai falar, se o coração de você está aberto, se você o busca, ele te ouvirá. Ele ouvirá teu clamor. É isso. E Deus sabia que eu estava sedenta por ele. Porém, Suzana, eu vou te contar uma coisa que aconteceu um pouquinho antes desse episódio. Começou a vir uma seta na minha mente, dizendo assim para mim, Deus não existe. Deus não existe. E eu quero contar isso aqui, por quê? Porque eu sei que algumas pessoas passam por isso. E aí as pessoas podem pensar assim, não, ela nunca passou por nada desse jeito. Não, eu passei. Começou a vir uma seta na minha mente dizendo, Deus não existe. Os ateus aqui estão certos. Deus não existe. Senão você não estava passando por isso tudo que você está passando. Senão você está vivendo essa solidão toda. Depois de tantos anos da igreja. E era só na minha mente. Era na minha mente e mais ninguém sabia. Mas Deus sabia. E Deus estava batalhando por mim no mundo espiritual, assim como as minhas irmãs sempre oravam por mim, os meus pais, né? As pessoas que eu conhecia né? Eu não falava nada para ninguém, eu estou muito mal, não era isso. Mas tinha uma batalha na minha mente. E todo mundo sabia do potencial que Deus tinha em mim a respeito do evangelismo, da missão. Eu sempre disse que eu queria ser uma missionária, que eu queria pregar a palavra no mundo. Então, as pessoas me viam muito distante disso, então elas oravam por mim, principalmente minhas irmãs, meus pais. Né? A Camila, a Suzana sempre foram muito minhas intercessoras. E eu passei, assim, acho que quase um mês nessa batalha. Cheguei a colocar uns vídeos para ver de uns ateus. E eu falava assim, não é possível. Uma pessoa viver dessa maneira. Eu vi um vídeo uma vez de um rapaz que era ateu e ele falava tanto palavrão, ele falava tão mal da vida. Eu falei assim, gente, não.
não, eu não posso cair nisso. A minha vida é tão linda, assim, eu comecei a pensar, né, como a vida era Espírito linda, falando contigo, aham. como era lindo o mover de Deus criando uma criança dentro do nosso ser, né? Porque eu acho que um dos grandes É, mistérios da vida é a gestação, é, porque é mínimo, são mínimos detalhes. é. Né? Eu tive 4 gestações. A primeira eu perdi, meu neném, e as outras 3. E em todas elas eu sempre pensei muito sobre isso, fiz muitas ultras, né? Eu gostava de fazer ultra. E ali eu ficava vendo os detalhes das crianças, aquilo era emocionante para mim, né? Então, assim, e eu vi, não. Aí foi quando eu comecei a pedir a Deus para me encher de novo, para falar comigo. E esse apartamento que eu morei foram. A Beatriz tinha 5 meses, depois eu fiquei grávida da Isabela, e aí a gente se mudou, porque 3 crianças no apartamento de 2 quartos ficou muito pequeno. Mas eu vivi ali, Suzana, as maiores experiências da minha vida. E foi o tempo que eu menos fui à igreja, foi o tempo que eu não dava o dízimo, porque não tinha nada de dinheiro para dar. Foi o tempo que eu não trabalhei para Deus na obra dele. E foram os anos que Deus mais se manifestou com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu perdão na minha vida. Glória a Eu Deus. e ele. E foi nesse período que Deus, eu lavando a louça, porque eu trabalhava muito dentro de casa, sozinha, né? Muito. Quando eu conseguia alguém para trabalhar, a pessoa dava algum problema em algum lugar e não podia ir, então eu fiquei muito tempo com as 3 crianças, fazendo tudo sozinha, buscando na escola, fazendo isso, e o Leonardo trabalhando muito fora nessa época. É que ele sempre trabalhou muito em casa, mas nessa época ele trabalhou muito fora de casa. E lavando a louça foram as maiores experiências que eu tive. No quartinho apertado, com 3 crianças, colocando louvor e glorificando a Deus e botando elas para ouvir louvor, e ali eu me derramava e chorava na presença de Deus com 3 crianças ali, uma bebê, uma menorzinha e uma outra um pouquinho maior. E foi assim que eu voltei, que eu revivi. Glória a Deus. Maternidade me salvou e me levou para perto de Deus para sempre. Se Deus quiser, nunca mais. Amém. Nunca mais eu vou me desalinhar dele. Né? E aí, quando eu me mudo lá para Campo Grande, nesse apartamento eu estava em Bento Ribeiro, e Deus falou assim comigo: um dia você vai pregar para o Brasil todo. Aí eu, Deus, meio que assim, né? Desculpa o termo. Mas isso é uma maluquice. Como que eu vou pregar com essas 3 crianças pequenas? E antes de eu engravidar da Isabela, Deus falou comigo que eu ia ter outro filho. Escutando uma pregação na cozinha, eu escutei uma voz. Foi a única vez que eu escutei audivelmente uma voz. Você vai ter outro filho. Aí eu, hã? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou contar isso para o Leonardo? Mas eu não contei. Eu deixei para lá até que aconteceu. Né? Mas eu já estava em paz, tranquila, íntima de Deus de novo, juntinha dele, entendeu? É outra vida, já era outra, Já era outra sempre vida era Deus. Então, mental e descansar no Senhor. espiritual, completa. Aí eu já estava assim, apaixonada por ser mãe, apesar de sempre quis isso, mas eu digo apaixonada no sentido de missão. E quando encarei essa missão como algo sublime e maravilhoso, o que aconteceu? Eu consegui uma vaga para trabalhar como professora numa escola 2 minutos da minha casa. Deus entrou com provisão. Então Deus falou para mim, agora que você está feliz como mãe, agora que você reconheceu o seu lugar principal, o seu papel, agora você vai cumprir a sua vocação. Agora está pronto. Agora você vai voltar para o que você tinha que ter feito quando você se formou. Porque também dei uma escapulida para o cerimonial, não fui para o... E aí eu coloquei o currículo e comecei a dar aula. Eu nunca tinha sido professora regente de turma, porque eu mal saí da faculdade, eu fui trabalhar com cerimonial, continuei com cerimonial e não voltei a dar aula. Quando eu fazia faculdade, eu dava bastante aulas, eu ministrava muitas aulas em projeto, em curso, né?
Mas quando me formei, não fui para o caminho da aula. Fiquei no cerimonial, aquela coisa que tinha, né? Para professor, vai ganhar mal, não sei o que. O cerimonial pagava muito bem. Trabalhava só aos finais de semana e durante a semana trabalhava mais em casa. Mas a meu chamado, a minha vocação não era esse, né? Então, mais uma vez, eu fui dando umas escapulidas das coisas que Deus já tinha colocado para mim. Então, eu comecei a dar aula e, na verdade, essa aula que eu dava era uma folga, né? Eu falava para os meus alunos, olha, eu tô de folga aqui, entendeu? Lá meu trabalho principal, minha missão é full time. Aqui é minha folga. Então era muito bom, foi um período muito bom, foi muita experiência que eu tive. Falei de Jesus para os alunos e comecei a ter uma mente aberta para o que estava acontecendo no mundo. Entende? Porque até então a minha vida era igreja e evangelizar na rua. Agora, quando eu fui ministrar aula dentro da escola, é que eu fui entender o que aqueles jovens, o que aquelas crianças, o que aqueles adolescentes viviam no dia a dia. Como era a vida real da juventude brasileira. E é lamentável, é triste. É triste, é muito triste. Não é assim, pouco triste, é muito, porque eles contam coisas assim que você não acredita. Não acredita. E aí o meu medo veio, né? Eu falei, caramba, minhas filhas vão crescer. E esse tempo vai chegar. Então eu tenho que plantar no coração delas amor de Jesus. Elas têm que ser a minha principal missão. E aqui eu quero deixar esse recado para os pais, né? Fale de Jesus para os seus filhos. Ore pelos seus filhos. Ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Mostre a alegria de Deus ao frequentar a igreja. Não fale mal dos irmãos da igreja dentro de casa. Ainda que tenha motivos. Evite o máximo que você puder. Porque não é que é para mascarar. Mas quando ele crescer, ele vai entender. Mas ensine que a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. E que o fato de alguém nos ofender, de alguém nos maltratar, de alguém nos magoar, não significa que Jesus virou as costas para nós. Verdade. A igreja é um lugar, talvez às vezes até pior do que as pessoas que não estão na igreja. Porque o inimigo, ele fica ali tentando que as coisas aconteçam para que a gente desista, para que a gente desanime, para que a gente Por isso eu volto. Leia a palavra, tenha intimidade com Deus, esteja em comunhão com Deus. Ele vai dar todas as diretrizes. Não tem como. Se você fugir disso, você vai na vibe, vai como manada. Vai, né? Como diz Romanos 12:2, que eu amo muito, né? Não vos conformeis com este mundo. Amo esse versículo também. Eu amo. Esse, para mim, parece que a Bíblia está toda ali. Isso. Né? Olha, é maravilhoso. É na contramão da cultura desse mundo. Exatamente. É na contramão total. Não é fácil, gente. Para quem quer ser cristão de verdade, não é fácil. Às vezes traz até uma angústia quando você sente o mundo espiritual. Quanto mais conhecimento, maior é o sofrimento, como diz o provérbio. Isso. Não é uma angústia nossa, é uma angústia espiritual pelo mundo. É verdade. E aqui eu sinto muito isso. Eu sinto muito isso aqui. Conta muito agora como é que é isso. Do que no Brasil. Então, meu marido resolveu vir para cá. Nessa época, eu já tinha feito o curso A Bíblia Língua Portuguesa. Ainda falta aqueles capítulos que eu preciso terminar, em nome de Jesus, em breve. Mas eu já tinha tido toda essa experiência, que foi uma experiência, assim, muito, 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 muito profunda. Né? Eu já estava num outro nível. E aí, isso foi o quê? É um dos cumprimentos daquilo que Deus me disse lá atrás. Que eu pregaria a palavra para todo mundo no Brasil. Eu não sabia que seria um curso. Porque os meus alunos são alunos de todas as partes do Brasil. Olha que incrível. E quando eu criei esse curso, eu nem lembrei disso. Só
Só que meu esposo falou assim, vamos fazer um YouTube na época da pandemia? Faz um YouTube para você dar aula de português. Aí fiz. Só que quando ele falou, vamos fazer um curso para você vender o curso, aí você pode trabalhar em casa com as crianças, não precisa você ficar saindo de casa e sendo professora, que é o que você gosta. Tá bom, vamos fazer um curso. Só que aí começou a entrar no meu coração aquilo. Eu tenho que fazer um curso com a Bíblia. E agora? Como é que eu vou convencer meu marido de fazer um curso com a Bíblia? Ele vai falar que isso não vai dar certo, que isso não vai vender, que ele cristão não pode comprar. A realidade, é um pouco a realidade, né? Mas isso é uma outra conversa. Outra conversa. Mas o negócio... É uma outra conversa. Mas o negócio queimava dentro do meu coração de uma maneira assim absurda. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E Deus falando, é isso. Primeiro a ideia vem na mente, depois começa a queimar. Eu falei, eu vou ter que fazer isso, não tem jeito. Eu não sei nem como que eu vou fazer, porque eu nunca li nenhum livro sobre fazer curso com a Bíblia. Claro que eu sei que muitos países, né, a alfabetização, por exemplo, na Alemanha, quando Martim Lutero começou aquela coisa de traduzir a Bíblia para o alemão, foi justamente para que as pessoas fossem alfabetizadas e lessem a Bíblia. Então, muitos eram alfabetizados através da Bíblia, em muitos outros lugares, muitas outras situações. Mas eu falei assim, como que eu dica maravilhosa, né? Não é? Dica maravilhosa. É maravilhoso você alfabetizar através da Bíblia, ensinar com a Bíblia. Eu gosto muito de fazer isso aqui. E eu falei assim, gente, como que eu vou fazer isso? Aí eu falei com o Leonardo, ele, tá bom, mas vai ser o quê? Ensinando a Bíblia através da língua portuguesa ou ensinando a língua portuguesa através da Bíblia? E essa discussão, acredita nisso? Falei, Leonardo, é as duas coisas. Mas não pode ser as duas coisas. Tem que ter uma proposta só. Falei, mas não consigo. Como que eu vou dar uma proposta só? Porque eu vou ensinar a Bíblia com a língua portuguesa. Mas eu vou ensinar a gramática da língua portuguesa com o texto da Bíblia. Então, é as duas coisas. E aí era um impasse. Imagina, né? Marido e mulher trabalhando junto, né? E não vai ter que ser assim. Mas não tem que ser. É verdade, a Bíblia nos ensina tudo, verdade. Né? Então, o que aconteceu? Aí eu falei, são as duas coisas. Você faz o slogan que quiser, para mim é indiferente. E aí começamos com a questão do curso, só que realmente é um curso muito denso, a Suzana sabe. É um curso muito profundo. E eu digo assim, gente, esse curso ele não é meu, né? É uma parceria. Eu e Deus. É meter a mão na massa. Você tem que meter a mão na massa esse curso, tem que praticar. Não é só. E a pessoa que faz o curso tem que estudar. Tem que gostar de estudar. Porque senão são aulas de 10 minutinhos, de 5 minutinhos, de 15 minutinhos. São aulas grandes, né? Então, você imagina, às vezes eu acordava às 7 da manhã e eu ia dormir meia-noite. Pesquisando. E eu vou te dizer, foi uma entrega assim tão grande, que depois de um tempo... Porque ele é muito completo, né? Ele também traz a parte geográfica, a parte histórica. Pânico de lugar fechado. Porque era um estúdio totalmente fechado, não tinha janela, não tinha nada. E eu pesquisava muito, Suzana. E era assim, pesquisa de tudo, você sabe, de geografia, de história, de português era um pouco mais fácil, porque é a minha própria área, né? Mas tem a parte que eu coloco sempre de um ponto cultural, do contexto. Porque eu gosto muito de trabalhar os contextos, né? Então, até eu estudando mesmo comigo, é o meu método de estudo. Então, eu coloquei ali, no curso, o que eu aprendi na minha faculdade e o que eu aprendi na minha faculdade da vida. Que sempre foi o quê? Com meus pais mesmo. Pega dicionário. Meu pai, assim, abre um monte de Bíblia, um monte de dicionário, um monte de livro. Hoje em dia, a gente tem também o privilégio de abrir um monte de sites, né? Pesquisa mapa daqui, pesquisa mapa dali. Gente, e era assim, e era mesmo assim. E só dar uma adendo, amada, como foi o sobrenatural na tua vida com 3 crianças? Com 3 crianças. Mapa, tinha aplicação, ela mamava instrução. Ela mamava. Ó, instrução, leitura da palavra. E leitura da palavra, exercício, retorno, lives. É o sobrenatural.
Era muita live que eu fazia, era Era muita muita. live. E assim, eu pretendo, né? Eu pretendo voltar a trabalhar assim com esse curso. Eu sei que tudo é o tempo certo de Deus. As coisas Uhum, vão se ajeitando aqui, porque o que aconteceu? Depois que eu me mudei para Campo Grande, eu fiquei muito longe da minha família. uhum. Então, assim, nem sempre eu podia contar com alguém, porque nessa época Ah, minha tu irmã diz ela a não família, estava. tua parentela, né? Não teus Isso, a filhos e minha teu marido. mãe, meu Ah, tá, pai, minhas tá. irmãs, né? Uhum. Eu fui morar num bairro bem mais Porque distante. Na eles época que eu eram fiz tudo o muito curso, juntos, né? perto, os bairros eram perto, minha irmã Uhum, morava no mesmo bairro que eu, então ela podia me dar muita ajuda nessa época, uhum, inclusive ela ficou até lá em casa me auxiliando um tempo. E aí o que que aconteceu? Às vezes, Suzana, nem final de semana eu saía, porque eu ficava fazendo o curso. Às vezes não, por muitas vezes, muitas por um vezes. longo período. Minhas Dedicação filhas total, né? tiveram, Uhum, minhas filhas, eu tentava o quê? De manhã ficar um pouco com elas, dar atenção. Aí, às vezes, na hora do almoço, descia para almoçar com elas, porque eu gravava em cima da casa, né? uhum, Então, assim, e a mãe, ela tem muito isso, né? O pai, ele consegue ir trabalhar e se desvincular, uhum. mas a mãe não. A mãe, ela É. fica o tempo todo ali. No geral, tá, gente? Não tô Uhum, dizendo que o pai não liga, não, não é isso. uhum. Mas a mãe, ela tem aquela coisa que Deus deu para ela, que é o Cordão Espírito umbilical. Santo, né? De estar É. ali, de Uhum. estar cuidando. Era uma criança de 2, uma de 4 e uma de quase 7. É uma escada. Nossa. E a de 2 amamentava ainda. Mas eu sei que assim foi sobrenatural, foi um período Hum, muito maravilhoso. Foi o quê? Eu colocar para fora tudo que eu vivi nos meus anos lá no apartamento, onde eu morava antes, uhum, né? E aí passou esse tempo. Faltam ainda alguns capítulos para eu colocar no curso, porque tive algumas mudanças de local, mudei para Campo Grande, e aí uhum, lá não tinha uma logística muito boa, gravei alguns poucos capítulos lá, mas foi muito difícil. E uhum, gravar um curso, gente, desse tipo não é fácil. Vir aqui fazer uma live tem as suas dificuldades, mas é simples. uhum. Agora, você fazer um curso que você tem que fazer pesquisa, fazer slide, É. gravar tudo, depois editar tudo, colocar na plataforma. Às vezes você grava tudo, quando chega no final, não tem som. Você Ai, não sabe Jesus, como tudo aquilo aconteceu. acontece. Aconteceu Uhum, muitas vezes, né? E eu ainda tinha que fazer as lives para divulgar o curso, porque uhum, era o meu trabalho aquilo, né? Eu só fazia isso, eu não fazia mais nada. Eu saí da escola, de uma escola muito boa, que eu dava aula na época, para uhum, poder fazer o curso, porque não dava para conciliar, uhum, né? Uma escola até muito promissora, que eu poderia depois dar uhum. aula na faculdade deles, enfim. Mas até hoje eu sinto que é o meu caminho. Eu sinto A isso, tua escolhesse a chamada do Senhor. Tu viste eu sinto claramente que era chamado, que isso. era o Eu propósito sinto de isso, Deus. Suzana. Eu Uhum, sinto isso. Eu sinto assim, eu não sei como vai ser daqui para frente, né? Mas eu vou explicar. Desse lugar que eu fui morar, em Campo uhum, Grande, quem é do Rio sabe, mas quem não é talvez não conheça, é um lugar mais afastado. uhum, E quando eu fui morar lá, eu pensei assim, a gente foi para lá porque precisava de uma casa grande, que tivesse esse lugar em cima para justamente eu gravar o curso, que fosse parecida com a casa que eu estava antes que desse para pagar o aluguel. Então, em Campo Grande tinha essa possibilidade, né? uhum. Quando nós chegamos lá, quando eu entrei na casa, eu gostei muito da casa, mas eu falei assim, Deus, eu falei, Deus não, eu pensei em mim. Aqui é uma passagem. E aí eu não morei lá nem um ano. Eu morei lá de junho até, foi junho? Foi Até maio, fevereiro. junho, até junho. Até Até, junho. Ah, não um ano. chegou Um a ano. completar um ano. Foi Hum, quase um ano. uhum. Quando foi em janeiro de 2022, não é isso? 2020, já tinha passado a pandemia, Isso, tinha 2022. passado a pandemia. Eu tinha ficado com Covid no ano anterior lá Que fosse nessa antes de casa. mim. Sim, fiquei com Covid, fiquei internada Uhum. depois. Leonardo ficou internado na época que eu estava fazendo um lançamento do curso, que foi a época que a gente teve mais recursos financeiros para fazer propaganda. O Leonardo ficou doente, ficou internado, quase morreu. Eu fiz as lives sozinha, sem ninguém para me ajudar em nada, mas fiz, Uhum. porque também tive uma experiência muito grande com Deus nesse período aí. Uhum. Deus falou para mim, através de uma pessoa,
fique tranquila. Né? Eu falei assim para Deus, Deus, eu só preciso de fé, quando eu internei ele. Veio um homem do nada e disse para mim, Hebreus 11:1. Do nada. Aí eu tinha acabado de falar com Deus no pensamento. O homem sentou do meu lado. Hebreus 11:1. Você não sabe Hebreus 11:1? Para de chorar, porque o seu marido, ainda falou, qual o nome dele? Eu falei, Leonardo. O Leonardo está curado, 3 vezes. O Leonardo está curado e o Leonardo está curado. Gente, naquela hora, eu fui para casa como se nada tivesse acontecido, porque entrou um bálsamo de Deus, de fé na minha vida. Eu fui para casa, falei com as crianças, ó, teu pai está internado, mas está tudo bem. Voltei, fui para casa da minha irmã, voltei para Campo Grande, que internei ele em outro bairro bem distante, mais perto do Bento Ribeiro. Voltei para Campo Grande, fiz as lives todas da semana, resolvi todos os problemas que tinha que resolver. Gente, a gente com Deus é fortaleza. A gente com Deus é uma fortaleza. É verdade. Se estamos sozinhas, a Lúcia está aí, ó. Tá ali, Se estamos sozinhas, é uma amada essa Lúcia. estamos embaixo. Mas se estamos com Deus, Ele é a nossa torre forte. Ele é o nosso lugar seguro. E a gente é capaz de enfrentar qualquer coisa. E eu estava me preparando, tá, Suzana? Eu falei assim, se o Leonardo falecer, eu estou preparada porque Deus está comigo. Mas quando esse homem me deu essa palavra, eu falei, não, Deus não mente. Peraí. Vai dar certo. Daqui a pouco ele está saindo. E foi assim. E passou alguns dias. Posição, né? Tomasse postura no mundo espiritual. Não, peraí, é minha fé. Se eu pedir. É importante a palavra, né? Se ele pedir. Se eu pedir, ele respondeu, eu já fui vivendo aquilo. Ainda falei para a mãe dele, ó, fica tranquila, que daqui a pouco ele está de volta. Deus já me disse que ele está curado. E foi o que aconteceu. Glória a Deus. Depois, eu fiquei com uma sequela do Covid, fiquei 14 dias internada e também fui usada por Deus lá no hospital. Foi um tempo muito difícil, de muita dificuldade espiritual. Era uma angústia espiritual no local, pessoas endemoniadas no mesmo quarto que eu, e eu estava ali orando. Eu quase não dormia. Era mais um por isso que espírito de Deus oração. olha que Deus te chamou, fé, Hebreus 11, porque sabia que tudo isso tu ia enfrentar nesse momento do hospital, e ele iria te usar, tanto que ele te usou. Por isso você tem que ter fé, tem que estar com a minha armadura, tem que estar na minha presença. Isso aí, Suzana, sem Deus. E eu cheia de Bíblia, né? Na minha cama, no livro. O crente não é normal, né? Suzana. Crente não pode ser normal. Não pode, aí tu não é crente, tem que ser. Se tu vive pela fé, tu não pode ser normal, porque o normal não vai para o sobrenatural. É verdade. O normal neste mundo, para nós não é nada normal. Não é normal. E aí eu realmente quase morri. Eu fui internada, antes de eu ser internada, eu quase morri, porque o médico falou que era uma virose. E não era uma virose, era uma infecção urinária, que virou uma infecção de rim. E eu lembro dessa fase. Eu tive um estalo de ir correndo para esse hospital de outro bairro, porque desse bairro que eu morava, a mesma coisa com o Leonardo. E cheguei lá e a doutora, desesperada, quando ela olhou os exames, ela olhou as coisas, ela ficou assim, olha, se você não conseguir fazer o exame do tubo, porque estava com problema, só de tarde ia funcionar, eu vou ter que te abrir. Porque esse exame de sangue aqui indica que você ou vai ter que operar um órgão, ou você está com uma infecção, ela achou que era um apêndice, né? Alguma coisa assim, algo muito grave que tem aí dentro. Ou vai ter que tirar um órgão, ou você vai ter que ficar internada com alguma coisa. Assim, né? Nem me tranquilizou nem nada. Falando assim. Bem eu assim, sozinha. Sozinha, porque eu peguei o carro e fui sozinha, peguei o Uber, fui sozinha, e aí a minha irmã me encontrou no meio do caminho, eu e a Camila estávamos lá. Quando ela falou isso para mim, eu falei, tá bom. E assim, eu tive esse tempo todo muita tranquilidade, porque eu estava realmente focada em Jesus, focada
no amor de Deus, na missão de Deus para minha vida. E assim, Suzana, quando meu marido, aí já tinha passado o Covid, 2022, em janeiro, fevereiro, veio meu digníssimo com essa bomba, né? Porque é uma bomba. Né? Deixa eu só falar esse versículo aqui que veio em mente agora, porque eu sei que isso vai fazer muito efeito para as pessoas. Com certeza que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, ó, mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, Aleluia. não tema medo algum, porque Ele é contigo. Aleluia, glória a Deus, é isso Esse aí. versículo vem em mente agora. Continue, Isso amada. aí. É isso Ai, mesmo, Suzana. é isso mesmo, né? Tu viveste exatamente isso. Exatamente. E assim, aquele tempo que eu te disse que eu não estava na igreja, mas que eu estava me consagrando, mas que eu estava Saúde. buscando meu alinhamento em Deus, lá no apartamento, ainda com a Isabela na barriga, com a Bia pequenininha e a Ana, enfim, sozinha, limpando tudo, de madrugada acordando para limpar a casa, e escutando pregação, escutando louvor, eram sementes. Loucura, gente. Se eu contar os detalhes, você vai dizer, ela é resiliente mesmo. É mesmo. Entendeu? Porque esses dias aqui na igreja em Portugal, sabe o que saiu para mim no papelzinho? Eu falei, Deus, não tá bom, não? Resiliente. Resiliente, de novo. Gente, essa palavra veio em minha veio? mente quando eu, pensando em te convidar, veio justamente essa palavra. Olha! Gente, foi há poucos dias. Deus. Deve ter 2 semanas. Cada uma pegou um papel numa reunião de Semana mesa de passada veio mulheres. essa palavra para mim. Tanto que eu Então, escrevi ali. Resiliente. Foi 2 semanas atrás, se eu não me engano. Aí eu pego o papel e leio. Não é que é isso mesmo? Eu falei, mas Deus, mas o que vem aí pela frente? Dá um spoiler aí para eu já me preparando. Então, assim, Suzana e vocês que estão aí, né, com a gente, eu já senti que aquela casa era uma passagem, né? Foi mais um momento de preparação, porque encontrei uma igreja na minha rua, que eu podia ir todos os cultos, que eu podia levar minhas filhas para a igreja, que eu pude de novo dar aulas na escolinha, pude ajudar na escola bíblica, pude ter de volta assim, uma igreja que me abraçou. Gente, foi assim, uma cura aquela igreja. Eles são os queridos, eu participo ainda do grupo das mulheres lá da igreja, que é online. São umas pessoas assim queridíssimas, queridíssimas, o louvor, né? A pregação. Igreja pequena, né? Eu nunca tinha sido membro de igreja pequena. Foi a primeira vez. E eu falei assim, eu tinha um pouco de preconceito, porque às vezes a igreja pequena tem muito barulho, e às vezes tem mais barulho do que palavra. Era preconceito, entende? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem isso e tem outras que não tem, como tem grandes que também não, né? Não tem nada a ver. É preconceito. A gente, como cristão, às vezes tem uns preconceitos que a gente precisa ir quebrando e Deus mesmo vai fazendo isso na nossa vida, né? Então a igreja era na minha crenças, rua. né? Que a gente chama de crenças, né? Crenças limitantes, né? Exatamente. E que a gente, às vezes, acaba até limitando algumas coisas por causa dessas crenças que não nascem do nada, né? Às vezes são os convívios que nós temos, as igrejas que nós frequentamos. É bem né? isso. É bem daí. Assim como nós passamos essas coisas, às vezes, para os nossos filhos, os nossos líderes espirituais, às vezes, passam para a gente também. Com certeza. Né? Não estou colocando culpa em ninguém, mas certamente algum ambiente, todos somos humanos, nós erramos, né? Exatamente. Somos humanos, acertamos e erramos. Algum convívio que eu tive que trouxe isso à minha memória, de alguma forma, não sei. Mas era uma igreja, e é uma igreja maravilhosa. Eu fico torcendo para esse pastor colocar o canal da igreja no YouTube para eu poder assistir os cultos. Falo, de vez em quando eu falo, e aí, pastora, né, a esposa dele, já fizeram canal no YouTube? Vamos fazer esse canal. Compartilhe depois conosco aí esse... Não, eu vou até de novo falar com ele. Gente, cadê o canal? Vamos fazer o canal. Estamos esperando. Então, assim, Deus preparou tudo ali. E aí, quando foi em fevereiro de 2022, é isso mesmo, 24, né? 22, o Leonardo falou comigo, eu tô pensando da gente ir morar em Portugal. Eu, hã? Como assim?
Portugal? Aí também não dei contra. Eu falei, mas Portugal? Eu nunca imaginei nem passear em Portugal, não é por nada. Mas é que Uhum, nunca veio à minha mente, né? Meu sonho é conhecer Israel, ir para Angola, conhecer a uhum, Itália, que eu fiz português e italiano na faculdade, uhum, né? Mas uhum. eu nunca pensei, poderia ter pensado, né? Portugal, tão bonito, tudo, mas nunca pensei nem fazer turismo em Portugal. E aí eu falei, Senhor, eu já estava cheia de planos para aquele ano, para as crianças e para a minha vida profissional, né? Eu queria voltar a dar aulas lá nesse bairro para onde eu fui. Então, eu já estava preparando meus currículos, porque era janeiro, né? Isso foi acho que em janeiro, não foi fevereiro, foi janeiro. Já para o finalzinho de janeiro, estava preparando os currículos, já pesquisando as escolas para as crianças, né? Porque antes as crianças estavam em educação domiciliar, porque teve a pandemia e tudo. Mas Uhum, agora, como eu ia voltar a dar aula, por causa até de uma questão financeira também, né? Não uhum, estava dando para a gente ficar fazendo só as coisas da internet, por tudo que já tinha acontecido. Falei, eu vou voltar para uma escola, e aí eu pego esse dinheiro da escola, trabalho em casa com outras coisas e volto a fazer o curso, assim, né? Para poder ter. Porque o professor não precisa trabalhar o dia todo, pode trabalhar um dia, outro, e aí uhum, você vai misturando com as outras coisas. uhum, Me chamaram para dar aula num curso online, uma vez por semana lá de Alagoas. Então, uhum, assim, estava tudo se encaixando. E eu falei, vou poder voltar a gravar minhas aulas do curso da Bíblia Língua Portuguesa, porque vou ter o dinheiro para investir nas coisas que precisa, porque na outra casa já não tinha. uhum, Enfim, gravei algumas aulas, cheguei a gravar algumas aulas do curso, comprei uma estante, botei atrás, fiz umas aulas, tanto do curso da Bíblia da Origem, que está dentro do curso da Bíblia Língua Portuguesa, uhum, quanto do curso da Bíblia Língua Portuguesa. Só que aí o Leonardo veio com essa ideia, né? Por causa da vida financeira, porque era uma nova oportunidade. E uhum. aí eu comecei a orar. Eu falei, Deus, e eu lembro que eu orei assim. Eu falei, Deus, se isso vem de ti, não é uma coisa que eu quero. Mas se isso vem do Senhor, que algo extraordinário, foi essa palavra que eu usei, que Uhum. algo extraordinário aconteça. E aí as coisas extraordinárias começaram a acontecer. Quando foi em março, eu falei assim, bom, já que eu ia esse ano me preparar para o mestrado aqui no Brasil, que já estava na minha mente isso, Uhum. eu vou pesquisar como é que é para fazer um mestrado em Portugal. Só que assim, gente, Coisa louca, imagina, né? Mas tudo eu não bem, tinha né? feito nem mestrado no Brasil, nem prestado nenhum tipo de seleção de mestrado no Brasil. Esse é o meu ano, o Aham. primeiro ano. Eu tinha feito uma vez uma pós-graduação lá do Evanildo Bechara, passei, né? Nossa, que Fiz, maravilhoso, né? Que fiz honra, por não? um tempo, fiz por um tempo as aulas dele, mas era muito distante, acabei não completando. Eu estava Uhum. casada, era tipo, eu morava na Zona Norte, era na Zona Sul, era uma coisa meio que era quase impossível de chegar todos os dias. Então, eu acabei deixando para lá. Mas passei na prova, né? Enfim. Então, assim, mas o mestrado é totalmente diferente. Aí eu falei assim, bom, eu vou pesquisar aqui. E comecei a pesquisar, 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 até que eu achei alguns dias, poucos dias, para fechar as inscrições, as candidaturas, eu achei o mestrado Uhum. da Universidade de Lisboa. Então, cata documento daqui, cata coisa dali, pega coisa dali, escaneia e faz, acontece, não sei o quê. Enfim, paguei lá a taxa que tinha que pagar, que se não me engano era 50 euros. Mas imagina, eu tive que ler vários editais de vários, de vários sites. Gente, é muita doideira, É é muita muita coisa doideira. louca. Aí eu achei esse, aí tive que entender aquilo tudo ali, porque assim, é português. Mas tem umas coisas que são diferentes, né? Que tem uma forma diferente de explicar, Uhum. e não é tudo tão claro assim, né? Uhum. Enfim, aí eu consegui, fiz tudo, e aí tinha que fazer uma carta de apresentação. Eu falei, pô, uma carta de apresentação eu sei como é, mas uma carta de apresentação de mestrado eu nunca fiz. Aí tentei ver com uma pessoa, a pessoa, olha, é R$ 600 para eu te ajudar a fazer. Mas eu falei, mas é para tal dia? Ela, eu nem tenho vaga. Eu falei, nossa, é R$ 600. Isso era 2 anos atrás, 2 anos e meio. É Uhum. R$ 600 para ela me ajudar a fazer, mas ela nem tem vaga. Eu falei, você quer saber? Eu sou uma professora de português. Tome vergonha na cara e faça essa carta.
de ninguém para te ajudar a fazer isso. Já tem o Espírito Santo. Tabuzinho, né? Fui lá na internet, pesquisei. Qual que é o estilo de carta de mestrado? Onde a gente falava mais ou menos. Falei, então, vou lá e vou fazer a minha. Fiz a minha. E modéstia à parte, ficou perfeita. Ficou um negócio Não precisou perfeito. nem pagar. Não, Deus agora tá eu posso mudando. até cobrar para fazer com alguém. Agora eu sei. Ficou maravilhosa. Eu falei, gente, não é que o Espírito Santo fala que é para a gente pedir sabedoria e ele dá? E ele dá mesmo, gente. Peçam sabedoria. Estou tentando estudar uma coisa, não consigo? Ore e peça sabedoria a Deus. Saiba pedir. A minha vida inteira, gente, eu fiz prova, fiz trabalho, fiz tudo com o Espírito Santo. A minha vida inteira. Então não ia ser diferente nesse momento específico, extraordinário. Agora, na hora de entregar os documentos, não dava mais para entregar, porque o horário de Portugal era diferente do Brasil. Falei, gente, eu fiquei fazendo essa carta, não acabava nunca de fazer. Quando eu fui entregar, não dava mais tempo. Aí eu falei, Deus, me ajuda. Não é possível isso. Faz o extraordinário, faz o impossível. Se for para eu ir para Portugal, faz um milagre. Aí eu peguei e falei assim, mandei um e-mail para a faculdade. Falei, olha, não consegui enviar os documentos, mas no edital, olha a sabedoria que Deus nos dá. Não está escrito que era o horário de Portugal. Olha. E esse edital é para o mundo inteiro, porque são alunos do mundo inteiro, gente. É China, é França, é Inglaterra, é tudo que é parte. Se esse edital é para o mundo todo, vocês tinham que ter colocado horário de Portugal, ou horário de Lisboa, né? Mas não o edital todo. Não consta. Então, eu acredito que vocês poderiam reconsiderar, porque eu não tinha realmente me ligado nisso. E não é que no dia seguinte eles não me responderam? E mandaram enviar todos os documentos? Oh, glória a Deus! Deus está nesse negócio! Mas mais ainda, Suzana, deu me atentar para isso, porque foi Deus que me deu isso, essa sabedoria na hora, de pleitear essa questão do horário. E aí foi, e aí em abril saiu o resultado. Você foi admitido. Agora, você tem que escrever um documento de tantas páginas dizendo por que você escolhe as disciplinas. Eu não escolhi disciplina nenhuma, não sei nem que disciplina que tem. Aí vou eu lá no site, ler todas as disciplinas, imaginar, porque eles não pedem um anteprojeto, mas eles pedem isso. Que eles querem saber o que você quer fazer lá dentro. Né? É tipo um anteprojeto, mas de um outro formato. Aí eu falei assim, meu Deus, eu nunca escrevi isso. Porque na minha faculdade, na época, na FRJ, mesmo na licenciatura e no bacharel, que eu fiz os dois, não precisava fazer TCC. Então, a gente fazia projeto. Era estágio, né? Não era estágio? Fiz o estágio, fiz o projeto do estágio, mas não era assim uma coisa estilo mestrado, que hoje em dia tem. Um TCC mais, né, mais assim... Preparando, né? Para o mestrado. Aí eu falei assim, e como eu sempre trabalhei, eu não era uma aluna de iniciação científica. Eu não tinha artigo, entendeu? Então, assim, eu sempre fiz a faculdade trabalhando. Então, não fui aquela aluna que faz iniciação científica. Não tive. Aí eu falei assim, bom, mas Deus vai me ajudar de novo. É Ele que vai me fazer o extraordinário. E aí, o que Deus trouxe em sabedoria à minha mente? Leia sobre todas as disciplinas, escolhas que mais têm a ver com o que pulsa no seu coração a respeito do português, a respeito do ensino da língua portuguesa, da necessidade, né? Da necessidade que há do português no Brasil, assim como tem em Portugal, mas fala do Brasil também, né? E aí, gente, eu fiz uma coisa linda. E eu não tenho, assim, essa modéstia de falar, não, porque eu achei lindo, e quando eu leio ainda, eu acho lindo. Falei, gente, eu sozinha não tenho essa capacidade. Então, eu gosto de falar que é lindo, porque Deus, quando criou o mundo, ele fala, e Deus viu que tudo era bom. Deus
Deus não faz porcaria, não faz qualquer coisa. Então, você que está aqui na live, você é bom, você é belo, você é bonito, você é maravilhoso. Em pecado te concebeu sua mãe? Sim, mas o sangue de Jesus purifica a gente. Amém. E nos traz, e nos leva de novo à origem. Não da perfeição, porque a perfeição a gente só vai alcançar quando Jesus voltar. Mas de desejar chegar perto dessa perfeição. E é por isso que o pecado nos causa tanto mal. Né? E é por isso que a gente fica triste quando a gente peca, porque a gente quer ficar mais perto do que é bom, do que é belo, do que é justo, do que é santo. Que agradável. Então, quando eu leio, Ana, quando eu leio aquele camalhaço de folhas, ou leio aqui, né, no Word, nunca imprimi, eu falo, gente, como que eu escrevi isso? E assim, a preocupação com as vírgulas, com os pontos, né? Porque assim, você não precisa escrever no português de Portugal, mas eles iriam avaliar toda a sua ortografia, né, dentro da regra geral, né, todo a sua coerência, a sua coesão. Vai agora, professora, encarna em você tudo aquilo que você ensina e bota para fora desse papel aí. Anda aquilo que você ensina. E agora? Vai escrever o que você ensina. Posso ensinar, agora vou praticar, né? E assim, quando eu enviei, eu fui aprovada, né? Sem nenhum artigo científico. Com todas as minhas experiências só de professora. Só de professora. Nem me chamaram para entrevista, porque eles falavam assim, olha, se precisar, vai ter uma entrevista. E tinha que ter o domínio de uma língua estrangeira. Assim, eu não tenho domínio do inglês a ponto de ficar fazendo uma entrevista comigo. Ainda não tenho, né? Estou estudando, mas ainda não tenho. Mas a minha língua estrangeira, que eu apresentei, que estava no meu diploma, era o italiano. Aí eu falei, caramba, já pensou se eles resolvem fazer uma entrevista comigo em italiano? Eu vou ter que me virar nos 30, ter que lembrar desse italiano todo, vai ter que vir para fora. Mas eu acho que tudo que eu escrevi foi tão contundente, tão coeso, tão uniforme, que eles não me pediram entrevista, não me pediram, e não sei a colocação que eu passei, porque eles não colocam isso, entendeu? Só mandam lá a carta, você foi aceite na Universidade de Lisboa. Eu falei, meu Deus, e agora? Realmente eu tenho que ir para Portugal. Que bom! E agora o que é que eu faço? Cada passo é um passo. E aí, de fevereiro, janeiro, final de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, nós tivemos aí mais ou menos 3 meses e meio. Eu passando ou não, né, o Leonardo estava decidido de ir. Eu só queria, assim, uma certeza de Deus, que esse era o meu caminho, Gabriela, sabe? É claro que eu não ia deixar meu marido ir e eu não ia ficar, obviamente. Mas sabe quando você quer assim, Deus, você está nesse negócio? O senhor está nesse negócio? É só coisa da cabeça do Leonardo. E aí Deus foi me mostrando em detalhes, pequenos detalhes. Até quando eu fui buscar o documento na minha faculdade, foi tudo desenrolado assim, facilmente. Entendeu? Ah, você está sem documento, mas eu estou com esse outro aqui, então tá bom, vou te dar, e não sei o quê. E comecei a pegar os documentos todos. Enfim, viemos para cá em junho, ou seja, nós fomos nos desfazendo de toda a nossa vida inteira em 3 meses. Enquanto eu estava no Brasil, eu ainda não sentia, né? Estava ali na festa, né? Vamos vendendo, vamos vendendo, vamos vendendo. E é claro, né? Vai saindo as coisas e você vai pensando, meu Deus, e se as coisas não derem certo lá? E o que eu mais pensava, gente, era assim, caramba, eu vou com 3 crianças pequenas para Portugal, sem ter amigos lá, sem ter família lá. Eu falei, gente, isso é uma maluquice, mas Deus, se o senhor está nesse negócio, vai comigo. E aí Deus me deu mais uma experiência. Depois que a gente vendeu tudo, né? A gente ia vir em julho, mas resolvemos vir em junho. Tivemos umas despedidas da igreja, que foi muito legal, com os amigos que era do homeschool.
minha família, todo mundo ali apoiando, todo mundo junto. Minha sogra veio também, mas ela já voltou, mas ela veio também. Eu, minhas 3 filhas, minha sogra e meu esposo. Quando eu entrei no primeiro voo, que foi do Rio de Janeiro para Campinas, eu tava, não sei porquê, mas eu tava andando assim com a Bíblia, né? Não sei, já não me lembro mais. Não sei se eu botei na bolsa e peguei, não sei. Dentro do voo, eu abri essa Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, e assim, gente, vocês lembram de Gideão, né? Que Gideão fala assim, Deus, se o Senhor está comigo, molha aqui. Mas se o Senhor está comigo agora, deixa seco aqui. É Gabriela, é essa pessoa, né? Eu já tinha falado, já tinha feito eu passar, achar a faculdade, passar por aquilo tudo, fazer os documentos tudo perfeito, sem nenhum problema, nenhum documento deu problema, tudo que eu fiz estava ok. Mas eu ainda estava assim, Senhor, misericórdia, Deus, agora eu estou indo para outro país, como é que vai ser isso? Quando eu abro a Bíblia no primeiro voo, eu leio assim. E gente, eu não tenho vergonha de falar, não. Primeira vez que eu viajei de avião. Minhas irmãs já tinham viajado. O Leonardo cansava de viajar de avião, né? Porque ele era músico de uma igreja que fazia eventos em vários lugares do Brasil. E ele também tocava com outro cantor que foi para a África, para vários países da África, fazer show, né? Secular, enfim. Eu nunca tinha andado de avião. Meu primeiro voo foi de Rio de Janeiro para Campinas e depois para sempre para Portugal. Um voo internacional de no mínimo 10 horas. Só isso. E eu falei, Senhor, me ajuda, né? Porque eu preciso, não posso ter nenhum pânico de lugar fechado, são 10 horas, eu preciso que dê tudo certo. Tem 3 crianças ali para tomar conta. E assim, quando eu entrei no primeiro voo, ele me deu essa palavra aqui. Ao homem pertencem os planos do coração. Provérbios 16, 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, já tinha meus planos para o ano de 2022 todo. Estava tudo aquilo na minha cabeça. Só que ao homem pertencem os planos. É normal isso. Você pode fazer seus planos. Sim. Mas, se você quer viver dentro da vontade de Deus, você vai ter que ter esse seu planeamento, como diz aqui em Portugal, não é planejamento, aqui é planeamento. Planeamento, é. Você vai ter que ter os seus planos aí com espaço para Deus deletar e escrever os planos dele. Para Deus inserir lacunas, para Deus inserir colunas nos seus planos, tanto anuais quanto diários. E aí Deus continuou falando para mim, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Em algumas Bíblias está escrito, mas o Senhor pesa a intenção. Gente, essa palavra ela é tão forte para mim, porque todas as vezes que eu vou fazer uma live, todas as vezes que eu vou fazer um curso, todas as vezes que eu vou dar uma aula, todas as vezes que eu vou na igreja, muitas das vezes vem para mim assim, qual é a sua intenção? É aparecer? A sua intenção é ser famosa? Não que isso seja um pecado, né? Mas fica muito boa, é forte isso. Intenção. Deus pesa o espírito. Deus conhece a sua intenção. Quando você faz amizade com uma pessoa, eu estou fazendo um network. Ok. Mas será que você só está querendo aquela amizade porque ela tem alguma coisa para te oferecer? Ou você também quer oferecer alguma coisa? Será que você só cumprimenta as pessoas que têm alguma coisa para te oferecer e aqueles que não têm, você passa e finge que não vê? Que a própria palavra fala, né? Tudo que faça, faça para o Senhor. Glória de Deus. Então, assim, quando alguém vem julgar o outro, eu digo assim, deixa o julgamento para Deus. Ele está pesando a intenção. Ah, será que fulano está fazendo essa bondade, mostrando no Instagram só para aparecer? Não é problema meu. Às vezes a pessoa está mostrando no Instagram para que outra ajude também. Agora, se a intenção dele é aparecer, isso é um problema dele com Deus, não é meu.
E não Exato. cabe a nós julgar. Cabe a nós o quê? Deixar que Porque Deus julgue a muitas intenção. vezes nós julgamos errado, né? Exatamente. Muitas vezes nós julgamos as pessoas. Ah, tá vendo, fulano? Já tá querendo ajudar todo mundo para aparecer. Muitas vezes as pessoas me julgam, porque eu gosto mesmo de ajudar. Eu gosto de aparecer. Só que a minha intenção não é eu estou aqui só porque eu quero aparecer. Não. É porque eu realmente quero que aquilo ali faça efeito na vida das Tem um pessoas. propósito. Tem propósito. E uma vez eu escutei o pastor Cláudio Duarte falando isso. Acho que foi ele que falou. Eu não tenho problema em ser famoso. Desde que a minha fama redunde na glória de Deus. Eu não lembro se foi ele. Se não foi ele, foi Foi alguém. ele. Foi ele, eu me lembro. Foi, Exatamente então. ele. Desde que Bem a minha assim. fama redunde Ele é para a bem glória de identificado. Deus. É verdade. Né? Então, assim, ser famoso é um problema? Não. Desde que a sua essência não mude. Exato. Isso mesmo. Desde que você, por ser famoso, você passe pelo porteiro e você finge que ele não existe. Fruto do espírito, né? Exatamente. Ou que você tem uma pessoa que trabalha na sua casa e você trata ela como se fosse uma pessoa menor. Né? Ou se você olha para as pessoas com arte soberba, sabe? Ainda que as pessoas às vezes nos julguem assim, Deus te conhece. Não tem problema que as pessoas te julguem, porque isso vai acontecer. Há pouco tempo fui julgada assim. Há pouco tempo fui julgada assim, só porque você foi para Portugal, você foi para a Europa, você está diferente. Ok, tudo bem. Você acha isso? Eu não tenho como entrar na sua cabeça e fazer você pensar diferente. Mas Deus me conhece. Então eu estou em paz com isso. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse é um versículo que me acompanha, já me acompanhava antes disso, né? O Senhor faz tudo, olha isso, gente. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Então, assim, às vezes a gente quer ser mais do que Deus, né? A gente quer resolver tudo. Não é possível isso. Deixa na mão de Deus. Consagra a sua vida, consagra o seu dia a dia. E aqui é isso que eu estou vivendo. Eu vim para cá, nos meus primeiros 6 meses, gente, eu chorava quase todos os dias. Porque eu vou dizer a verdade, eu sou muito patriota. Eu amo o Brasil. Eu amo, amo. Se vocês quiserem me dar um presente, agora eu estou falando com intencionalidade, juntem todo mundo e dá uma passagem para visitar o Brasil, entendeu? Porque eu amo. O Brasil é bom demais, né? Eu tô bom demais. Você já foi para outros países? É muito bom, não é, Suzana? Bom demais, gente. É tudo muito deslumbrante lá fora, é maravilhoso, maravilhoso, mas as nossas raízes estão aqui. É uma identidade. Exatamente. É uma identidade. E eu vou falar o que eu acho mais importante. E talvez a Suzana possa perguntar alguma coisa, e se alguém quiser perguntar alguma coisa. A fé do brasileiro. Eu não sei, eu não fui para outro país ainda. Esse é o meu primeiro país. Eu creio que Deus vai me levar pelas nações Amém, ainda, com a vontade dele. Mas a fé que existe no Brasil, gente, com todos os problemas, com todos os problemas, escândalos nas igrejas que a gente sabe que tem, a fé do brasileiro é uma coisa quase que palpável. Eu senti isso. Isso quando não fui para a tem Austrália. aqui. Isso não tem. Na Austrália eu senti. Não tem. Não tem. Com o brasileiro, a fé é tipo morta. Entende? E eu hoje tem 2 anos, que dia é hoje? Fez ontem 2 anos e julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Fez 2 anos, eu estou fazendo essa live aqui dos 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses que nós estamos aqui. Hoje eu posso dizer para vocês que eu não choro todo dia mais. Hoje. Mas
Gente, eu sentia falta, juro para vocês, estou sendo verdadeira mesmo, abrindo meu coração. Eu sentia falta do entregador da farmácia. Loucura, né? Mas porque a gente valoriza, Eu sentia a gente falta, valoriza cada exatamente, detalhe aqui do Brasil. do entregador do hortifruti. Eu sentia falta da moça da padaria, que eu descia a minha rua, virava na padaria, ia lá comprar um salgadinho para as minhas filhas, um bolinho. Eu sinto falta de descer a minha rua e entrar na minha igreja. Eu sinto falta de ver as senhorinhas da igreja me abraçando. Gente, é uma falta palpável. Claro, né? Sem contar que eu sinto falta da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs, porque somos uma Indiscutível. família, do meu irmão, do meu sobrinho. Ontem mesmo eu estava aqui vendo as fotos dele, a vida vai passando. Então, assim, o que eu comecei a internalizar em mim, né? Abraão e Sara, sai da tua terra, Ai da tua tua terra. parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti Vê exatamente farei isso. uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome, e serás tu uma bênção. Então, eu me agarrei mesmo a essa palavra. E aí eu comecei a falar, poxa, Abraão, poxa, Sara, foi muito difícil para vocês. Porque está sendo muito difícil para mim. Mas Deus falou assim para mim, quando você era jovem, você disse que você iria para onde eu te mandasse. Você queria ir para Angola, ainda quero, né? E você não consegue fazer uma missão em Portugal? Tu tá muito fraca. Vamos nos fortalecer. Seja resiliente, né? É. Seja resiliente. Você tem... Nós conseguimos comprar uma casa aqui com 1 ano e meio. Glória a Deus. E Deus está para mim. Você tem uma casa. Você Nunca tem poderia árvore imaginar. no seu quintal. Sempre quis ter uma casa com uma árvore. E sabe a árvore? Aquela árvore do Natal, que é o azevinho, que é aquelas frutinhas vermelhinhas. Coisa mais linda. E aí, gente, eu vou dizer para vocês o seguinte: é fácil você sair do seu país e ir morar em outro país, por mais que seja mais ou menos a mesma língua, apesar de ter suas diferenças no sotaque, em algumas estruturas gramaticais. É fácil? Não é. Aqui, o meu diploma não tem valor. Enquanto eu não conseguir reconhecer o diploma, eu não posso dar aula nem em curso. Porque aqui em Portugal não é assim livre, igual no Brasil. Você abre o seu curso e, se você sabe, você dá aula. Não é assim, né? Tudo passa por uma coisa ali muito, né? O Brasil é muito mais liberal. Aqui é muito mais conservador no sentido de negócios, de empreendedorismo. Aqui você vê muitos brasileiros empreendendo, porque se você quiser ganhar um pouquinho mais, você precisa empreender. Aqui a gente tem a dificuldade da questão pública, é parecido com o Brasil, não tem nada de diferente. É burocracia, tem muitas dificuldades, às vezes é pior do que no Brasil, né? A saúde aqui. Às vezes, o que eu costumo dizer, né? Você tem saúde, mas ao mesmo tempo eles não estão dando conta de tantas pessoas que têm. Então, esses dias eu fui no centro de saúde, que é público, e assim, a atendente me disse, olha, nós só estamos com 2 médicos. Vem na próxima semana, porque fica mais fácil de eu encaixar uma vaga para vocês. Então, como não era uma coisa urgente, se for urgente, eu vou lá no hospital de Coimbra, né? Que é um hospital grande, tem emergência, enfim, mas é meia hora da minha casa. Que agora eu não moro mais no centro de Coimbra, eu moro numa vila. Então, assim, é um lugar gostoso, é um bom lugar, segurança, principalmente onde eu tô, é quase 100%, sabe? Vamos dizer 90%, porque nada é tão seguro assim, né? Tem ser humano, sempre tem problema, sempre tem dificuldade,
Mas você pode deixar ali o seu notebook ali na rua que ninguém vai pegar. Já deixei uma vez no hospital carregando, esqueci, porque às vezes eu tenho esses esquecimentos com um monte de criança junto. E eu falei, meu Deus, deixei o notebook carregando. Voltei lá na outra sala e estava lá, carregando. Eu estou falando de onde eu moro, né? Não estou falando de Lisboa, de Porto, que já é uma outra situação. Aí eu já não posso dizer muita coisa. E assim, gente, o que mais pesa para mim, o que mais pesou para mim, foi a questão do emocional. Né? Por isso, essa questão de ser resiliente. Né? O emocional aqui, para mim, foi o que pesou muito. Para o meu marido é tranquilo, porque meu marido é desapegado, ele tem outra personalidade muito diferente da minha. Né? Eu sou uma pessoa assim, mais de estar com o ser humano, de abraçar e de fulano, né? De gostar de estar na igreja. Né? Mas a Suzana sabe um pouco, né, do que eu vivi alguns tempos aqui. E aí a gente conversou uma vez, eu falei assim, poxa, eu queria começar um trabalho de evangelismo aqui nessa cidade. E hoje eu já tenho certeza que Deus me chamou aqui para pregar o evangelho. Olha só, gente, depois de mais de um ano, Deus falando comigo, agora que eu tenho certeza, olha isso. Para você ver que o ser humano é ser humano, né? Mesmo você tendo intimidade com Deus, mesmo falando a Deus, mesmo Deus te dando palavras de madrugada. Olha que legal. Juliana está escrevendo Sabe aí, ela mora nos Estados olha Unidos. Só que legal. Olha o que eu estou pensando, Gabriela. Vamos encerrar agora, porque vem tantas coisas importantes que tu tens para falar, é tão rico. Eu já pulei um monte de coisa. Isso. Aí vamos deixar essa parte específica agora, uma live para Portugal. Porque aí tu vais externar tudo aquilo, vai fortalecer mulheres que estão em dúvida, né? Tanto espiritual quanto em termos, né, de propósito, né? De decisão, tá? Então, assim, diga somente uma frase que nós vamos continuar essa live, que possa mexer assim profundamente nessas mulheres, né? Que elas sejam resilientes, que elas nunca percam a esperança. Olha, eu posso dizer o seguinte, mesmo quando você está na caverna, há água e pão, se você não largar das mãos de Deus. Glória a Deus. Nossa, água e pão, porque Jesus, ele é a água da vida e ele é o pão da vida. Se você ficar no esconderijo do Altíssimo, haverá água e pão. Mesmo que não tenha carne, que não tenha manjares do rei, haverá água e pão. Maravilhoso. Querida, agradeço pela disponibilidade. Foi maravilhoso estar de novo contigo. Aprendemos bastante. Agradeço as pessoas que estavam aqui conosco, mulheres maravilhosas que querem crescer, que querem aprender com testemunho. E nós vamos marcar uma segunda live, vai ser a parte 2. Obrigada, amada. Estou muito feliz de estar em contato de novo contigo. Obrigada por abrir a tua agenda. Olha, eu quero agradecer, Juliana. Deus está com você. Não abra a mão de Jesus. Não larga a mão dele. Eu conheço a Juliana. Ela foi minha aluna. Juliana foi minha aluna. Foi minha aluna. Que legal. Lá na igreja, lá em 1900 antigamente. Para todas as mulheres que estão aqui, né? Tenha uma tarde abençoada, tenha um almoço abençoado. A gente passou um pouquinho da hora. Vamos marcar a próxima. Vamos mesmo, tá, gente? Não, vamos sim. Fiquem aí aguardando que a gente vai marcar mesmo. E que Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigada, Suzana, por acreditar sempre em mim, no meu ministério, como mulher de Deus. Mesmo você sabendo, né, das minhas dificuldades emocionais, e agora todos vocês aí sabem, a gente não deixa de ser de Deus porque temos as nossas fraquezas. Fraquezas, né? mostrar as fraquezas, com certeza. Pelo contrário, até Jesus teve. Até Jesus Até ele chorou. Até ele chorou. Que Deus te abençoe. Amém.
né? Quem não segue ainda a Suzana, sigam. Suzana é psicoterapeuta, é uma pastora, é uma mulher de Deus e é uma terapeuta aí muito boa. Glória a Deus. Também não deixem de seguir a pastora Gabriela, não deixem. Tá? Um beijinho, Comente alguma gente. coisa, faça um comentário, manda alguma coisa para nós, o retorno. Compartilha Deus essa abençoe. live também, Isso, né? compartilhe, Compartilha. compartilhe. Tá bom, querido. Tchau, 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 tchau para vocês. Muito Suzana. obrigada. Obrigada. Um Tchau, beijo. tchau. Beijo para vocês Beijo. todas. Tchau.